Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 2. Nosso assunto de hoje é eletroquímica. Os tópicos a serem abordados são eletroquímica, reações de oxirredução, pilhas eletroquímicas e eletrólise. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar o agente oxidante e o agente redutor de uma reação de oxirredução, entender o funcionamento das pilhas eletroquímicas, avaliar a espontaneidade de uma reação de oxirredução e compreender os objetivos do processo de eletrólise. Então vamos entender um pouquinho o que são as chamadas reações de oxirredução. Reações de oxirredução são reações químicas onde ocorre a transferência de elétrons entre os componentes envolvidos nessa reação química. Então, o nome oxirredução vem, na verdade, que nós temos duas semi-reações, uma reação de oxidação e uma reação de redução. A reação de oxidação é a reação em que os átomos cedem elétrons, tá? E as reações de redução são as reações em que os átomos recebem elétrons. Okay? Então, tomando como exemplo aqui a reação global de oxirredução, o ferro metálico no seu estado elementar, né, valência zero, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, né, ou seja, ferro com valência zero, ferro elementar, reage uma proporção de 1 mol de ferro para meio mol de oxigênio, e aí forma-se 1 mol de óxido de ferro, o FeO. Tá? Então, na verdade, essa reação ela é dividida em duas semi-reações. Nós temos a oxidação do ferro e a redução do nitrogênio. O ferro ele é oxidado, ele passa de ferro metálico, ferro elementar, com valência zero, para o cátion Fe mais 2, né? Ou seja, o ferro com uma valência mais 2. E essa reação de oxidação libera 2 elétrons. E o que vai acontecer? Esses 2 elétrons liberados, eles serão recebidos pelo átomo de oxigênio que irá se reduzir. O oxigênio, na sua forma elementar, tem o número de oxidação zero, valência zero. Quando ele recebe esses 2 elétrons, ele vai ficar com 2 elétrons a mais do que o número de prótons, ou seja, vai adquirir uma carga negativa menos 2. Tá? Então, o que aconteceu? O ferro foi quem sofreu a oxidação. Ele aumentou o número de oxidação dele de 0, né, que era no início da reação, para mais 2. Então, como ele sofreu a oxidação, ele é chamado de agente redutor dessa reação química. O oxigênio, como ele sofreu redução, ele é o chamado agente oxidante dessa reação química. O oxigênio, na grande maioria dos casos, vai ser sempre o agente oxidante de uma reação química. Ok? Então, vamos entender um pouquinho a aplicação dessas reações químicas de oxirredução, onde que elas são importantes. Formação, por exemplo, de pilhas eletroquímicas. Pilhas eletroquímicas são sistemas onde uma reação química de oxirredução gera um fluxo ordinário de elétrons, ou seja, uma corrente elétrica. Então, basicamente, as pilhas eletroquímicas são reações químicas utilizadas para que a reação química de oxirredução proporcione um fluxo de elétrons. Vamos tomar como exemplo uma solução de sulfato de cobre, que nós podemos ver na nossa ilustração, com a coloração azulada, né? A solução de sulfato de cobre possui a coloração azulada, esse azul vai ser tão mais intenso quanto mais concentrada estiver essa solução de sulfato de cobre. Se nessa solução de sulfato de cobre nós mergulharmos uma barra de zinco metálico, o que vai acontecer? A interação do zinco com a solução de sulfato de cobre vai fazer com que o zinco sofra corrosão, tá? Ou seja, o zinco metálico de número de oxidação zero, valência zero, vai passar por um estado oxidado, o cátion de zinco Zn mais 2, o zinco também vai ter uma valência mais 2, tá? E liberar 2 elétrons. Por outro lado, esses 2 elétrons serão recebidos pelos cátions de cobre presente na solução. Então, o que vai acontecer? No final do processo, nós podemos observar na nossa ilustração, a coloração da solução terá um azul mais claro, justamente porque diminuiu a concentração de sulfato de cobre nessa solução. E se observarmos a barrinha de zinco, ela foi recoberta por uma camada de cobre metálico, ou seja, os cátions de cobre, Cu mais 1,
presentes, Cu mais 2 presentes na solução, recebem os 2 elétrons da oxidação do zinco, liberados pela oxidação do zinco, né? E aí o cobre mais 2 elétrons forma o cobre metálico no seu estado elementar, que se deposita na barrinha de zinco. Então a barrinha de zinco acaba sendo o quê? Recoberta por uma camada de cobre. Essas reações que acontecem nas pilhas eletroquímicas são chamadas reações espontâneas, ou seja, apenas o fato de colocarmos os 2 componentes em contato, essa reação química irá acontecer espontaneamente, ou seja, se eu mergulho o zinco numa solução de sulfato de cobre, espontaneamente o zinco passa a sofrer oxidação e o cobre passa a sofrer redução. Tá? Então, nesse caso, é a chamada reação espontânea. As pilhas eletroquímicas, essas reações espontâneas, a partir desses conceitos, o cientista Daniell criou a chamada pilha de Daniell, que, na verdade, todas as pilhas que nós conhecemos hoje, as pilhas alcalinas, utilizadas aí para energizar equipamentos eletrônicos, todas essas pilhas são baseadas na pilha de Daniell. A pilha clássica de Daniell é um sisteminha formado pelos seguintes componentes. Uma barra de cobre que é mergulhada em uma solução de sulfato de cobre, numa concentração de 1 mol por litro, ok? E uma barra de zinco é mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, também em concentração de 1 mol por litro. Tá? Então temos 2 recipientes, tá? Um com sulfato de cobre e a barra de cobre, outro com sulfato de zinco e a barra de zinco. Para conectar esses 2 recipientes, é colocado um fio metálico. Por que um fio metálico? Um fio condutor de eletricidade. E entre as duas soluções, os 2 recipientes, também é colocada uma ponte salina para que seja possível a transferência de ânions de uma solução para outra. Então vamos dar uma olhada no esqueminha desse sistema. No início do processo, nós temos então a solução de sulfato de cobre na coloração azulada e a barrinha de cobre, que tem uma coloração entre marrom e vermelho. Tá? E o sisteminha do zinco, temos a solução de sulfato de zinco, que é praticamente incolor, e a barrinha de sulfato de zinco, tem a coloração mais ou menos em tom cinza. Colocando os 2 sistemas em contato, como é que esses sistemas estão em contato? Através do fio condutor. Tá? E pelo nosso desenho, nós podemos observar que existe um voltímetro que vai verificar se existe a passagem de corrente elétrica ou não. O que é a passagem de corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Okay? Então lembrando, quando eu coloco para interagir cobre e zinco, a tendência qual que é? Que o zinco sofra oxidação e o cobre sofra redução. Olhando para a segunda parte do desenho, o que isso significa em termos práticos? O cobre passa a sofrer corrosão, então a barrinha de cobre passa a perder massa, passa a perder material. Então o zinco metálico que estava lá na barrinha é liberado na forma de cátions de zinco, Zn2+, e são liberados também 2 elétrons. Dessa maneira, esses elétrons eles transitam pelo fio condutor até a barrinha de cobre. E o que vai acontecer? Esses elétrons, ao chegarem no dispositivo do cobre, do sulfato de cobre, ele encontrará os cátions Cu2+ de cobre e, combinando os cátions de cobre com 2 elétrons, vai formar o cobre metálico, ou seja, átomos de cobre irão se depositar na barra de cobre. Por isso, nós podemos observar na parte final do processo, no segundo desenho, que a barra de cobre ela aumenta de tamanho, ela aumenta, se pesarmos as barras no início e no final do processo, a barra de cobre estará mais pesada do que a massa medida inicialmente, e se pesarmos a barra de zinco, nós poderemos verificar que ela terá uma massa menor no final do que tinha no início do processo. Okay? E a pilha de Daniell, ela tem uma convenção de representação. Então, são os 2 polos, ou seja, o dispositivo de sulfato de cobre, a barra de cobre, o dispositivo de sulfato de zinco com a barra de zinco, eles são chamados, no caso, o cobre, que é o local da pilha que ocorre a redução do componente,
é chamado o catodo da pilha, ou polo positivo. No polo positivo, no catodo, ocorre a redução dos cátions, ou seja, os cátions são transformados para o seu estado elementar. No caso, era o cátion de cobre, né, Cu2+, vira o cobre metálico. E o outro lado da pilha, o anodo, é onde nós chamamos de polo negativo, que é onde ocorre a oxidação do componente. Nesse caso, o zinco metálico foi oxidado, se transformou o quê? Em cátions de zinco Zn+2 e liberou 2 elétrons. Okay? Então, para pilhas eletroquímicas, existe sempre essa convenção. Polo positivo é o catodo da pilha, onde ocorre a redução de um componente. O polo negativo é o anodo, onde ocorre a oxidação do componente. Em termos de equações químicas, nós podemos escrever que a semi-reação de oxidação do zinco, tá? Então, o zinco é o reagente que tem como produtos cátions de zinco Zn2+, e 2 elétrons liberados. A semi-reação de redução, temos como reagentes o cobre, cátions de cobre, né, na valência mais 2, que reage com 2 elétrons para formar o cobre metálico. Combinando essas duas semi-reações, nós temos a reação global, que seria então os cátions de cobre reagindo com o zinco metálico, tendo como produtos o cobre metálico e os cátions de zinco. E simbolicamente, a pilha eletroquímica ela pode ser representada da seguinte maneira. Primeiro, do lado esquerdo, nós colocamos o componente que irá sofrer a oxidação, no caso o zinco. Então, primeiro o zinco na forma metálica, depois uma barrinha na vertical, o zinco na sua forma oxidada, ou seja, como cátion de zinco. E aí, para indicar que existe a separação entre os polos da pilha, são colocadas 2 barrinhas verticais e depois o elemento que vai sofrer a redução, primeiro na sua forma oxidada, né, em forma de cátions de cobre, depois, no final, à direita, na sua forma elementar. Okay? Então, sempre uma pilha eletroquímica pode ser representada simbolicamente, esquematicamente, dessa maneira. Primeiro, o elemento a ser oxidado, né, na sua forma metálica, depois na forma oxidada, e depois o elemento que sofre a redução, primeiro na sua forma oxidada, depois na sua forma reduzida. Nós vimos no exemplo da pilha de Daniel que quando nós colocamos para interagir cobre e zinco, o cobre sofre redução, o zinco sofre oxidação. Mas, e se mudarmos os componentes? Se montarmos uma pilha, por exemplo, de prata e cobre, nessa situação o cobre passa a sofrer oxidação e a prata sofre redução. Por que isso? Por causa da interação entre os componentes. Combinando 2 componentes diferentes, um deles vai sofrer redução, o outro vai sofrer oxidação. Isso vai depender, né, podemos dizer assim, da nobreza do material. Tá? Então, existem materiais que têm uma tendência maior a sofrer oxidação, outros têm uma tendência menor. Tá? E para saber como elencar esses materiais, foi criado um eletrodo padrão de referência, que é o eletrodo de hidrogênio. Então, o eletrodo padrão de hidrogênio é uma solução, normalmente de ácido sulfúrico, uma solução que tenha disponível íons H+, na concentração de 1 mol por litro, e é colocado uma placa de platina nesse sistema, nesse eletrodo, e nesse mesmo eletrodo é borbulhado gás hidrogênio. De tal maneira aí que nesse eletrodo irá acontecer a redução dos cátions de hidrogênio, H+, serão reduzidos, tá, até formar H2, o gás hidrogênio. Esse eletrodo, essa semi-reação de redução do hidrogênio, de H+ até H2, é tomada como referência, como o potencial padrão de redução. É adotado o valor zero para essa semi-reação, e todos os componentes químicos, todos os elementos químicos que tiverem uma tendência de se reduzir maior do que o hidrogênio terão um valor positivo, de potencial de redução positivo, e todos os elementos que tiverem uma tendência menor de sofrer redução do que o hidrogênio têm um potencial de redução negativo.
Então, tomando alguns exemplos, você tem metais nobres como a platina, como o ouro, eles possuem um potencial de redução positivo em relação ao hidrogênio que é zero, são maiores do que o hidrogênio. Você pega metais que se oxidam facilmente, como o alumínio, como o potássio, como o ferro, eles possuem um potencial de redução menor do que o do hidrogênio. Então, para sabermos quando colocarmos para interagir dois elementos químicos diferentes, para sabermos já de início qual sofrerá redução, qual sofrerá oxidação, basta olhar a tabelinha de potencial de redução que está presente na apostila de Físico-Química 2. Se o que tiver potencial de redução maior, sofre redução, o que tem potencial de redução menor, sofre oxidação. Tá? Então, sempre ao montar uma pilha eletroquímica, tome cuidado, tá? Verifique os potenciais de redução para saber exatamente quem vai ser o agente oxidante e quem vai ser o agente redutor. Tá? Bom, até agora falamos de pilhas eletroquímicas onde essas reações químicas de oxirredução são reações espontâneas. Tá? Nas reações químicas de oxirredução, na pilha de Daniel, o processo é espontâneo, então, na verdade, a partir de uma reação química é gerada uma corrente elétrica, né? Então é gerada energia elétrica. E nós podemos trabalhar também com o sentido inverso, induzir uma reação química através do fornecimento de uma corrente elétrica, né? Através de um gerador, por exemplo, e fazer com que essa corrente elétrica faça acontecer uma reação química de oxirredução. Então, quando que é possível fazer uma chamada reação de eletrólise, ou seja, uma reação química de oxirredução não espontânea, né? Uma reação química, no caso, de oxirredução forçada. Isso vai acontecer quando nós fizermos passar corrente elétrica por uma solução iônica ou solução de sal fundido. Né? Por que solução iônica ou sal fundido? São tipos de solução que conduzem corrente elétrica. Okay? E uma particularidade interessante que, comparando as pilhas eletroquímicas com os dispositivos de eletrólise, existe uma inversão na questão dos polos positivos e negativos dos sistemas. Então, na pilha, nós vimos que o polo positivo é o catodo e o polo negativo é o anodo. Tá? Quando a reação for uma reação de eletrólise, ou seja, uma reação não espontânea, existe essa inversão. O polo positivo passa a ser o anodo, o polo negativo passa a ser o catodo. Tá? Então, o que acontece? Também é importante salientar, sempre o fluxo de elétrons, tanto na pilha eletroquímica como na eletrólise, o fluxo de elétrons vai acontecer do anodo para o catodo, tá? Conforme a nossa próxima ilustração. Nós temos aqui, por exemplo, a reação de eletrólise do cloreto de sódio. Tá? O cloreto de sódio, espontaneamente, ele vai ficar, né, em solução, em forma, né, de cátions de sódio Na+, e cátions de cloreto Cl-. Se quisermos, a partir dessa solução de cloreto de sódio, formar sódio metálico e gás cloro, nós temos que submeter esses componentes a uma reação de eletrólise. Então, o que vai acontecer? Olhando aqui para o nosso esqueminha, nós temos um gerador que vai fornecer a corrente elétrica. Essa corrente elétrica irá passar pelos polos desse dispositivo formado, e aí o que vai acontecer? No polo negativo, no caso agora o catodo da pilha, vai ocorrer a redução do sódio, né? Os cátions de sódio Na+, formam sódio metálico, tá? E no outro polo, no caso aqui o polo positivo, que vai ser o anodo, nós temos a oxidação do cloreto. O cloreto tem um número de oxidação -1, quando ele é transformado em gás cloro, passa a ter número de oxidação igual a 0, então ele sofre uma oxidação. As semi-reações, nós podemos associar então a semi-reação de redução Na+, mais um elétron forma o sódio metálico, Na, tá? E dois ânions cloretos, ao sofrerem oxidação, formam o gás cloro Cl2 e liberam 2 elétrons. Essas reações de eletrólise são muito importantes
para obtenção, por exemplo, de metais purificados. Tá? Então, para obtenção de alumínio, ferro, cobre, todos esses componentes metais na natureza, eles se encontram na forma oxidada, né, em minérios. Para extrair esses componentes, né, esses metais da sua forma oxidada e obter esses metais puros, os processos para a obtenção desses metais puros são processos de eletrólise. Okay? Quiser saber um pouquinho mais sobre eletrólise, assista ao vídeo de onde vem o alumínio. E também, se quiser se aprofundar um pouquinho tanto nas pilhas eletroquímicas como nas reações de eletrólise, consulte o livro Corrosão, do autor Vicente Gentil. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre eletroquímica. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.